Saudações, torcedor Coxa Branca, iniciando o vídeo de hoje, sexta-feira, estava tudo muito tranquilo, muito calmo, mas o Coritiba não consegue dar um minuto de paz para o seu torcedor e fomos surpreendidos agora, quase 7 da noite, com a notícia de que Mozart não é mais o técnico do Coxa. Coritiba informa que após conversas realizadas nos últimos dias, o técnico Mozart e o clube não chegaram a um acordo para a renovação. Aí o clube faz a mensagem protocolar, agradecimento pelo trabalho e desejo de sucesso na carreira. Ninguém estava esperando isso. O Mozart passou a semana inteira dando entrevista. Hoje deu entrevista na TMC, no Papo de Crack, na hora do almoço, pensando já em 2026, planejando o elenco, analisando o jogador. E agora, do mais absoluto nada, o clube solta essa nota oficial e a gente está sem técnico agora pro restante para esse final de ano, planejamento. E a dúvida primeiro, por que não houve essa renovação e quem vai vir. Eu até separei aqui, tudo muito rápido, né? O anúncio da saída foi poucos minutos atrás. Eu fiz aqui uma recapitulação dos técnicos que treinaram Curitiba desde 2023, quando chegou a SAF, só para a gente ver mais ou menos a linha que o clube segue, né? A linha Tricorp segue. O primeiro foi o Antônio Oliveira, que a Tricorp jura de pé junto, que não teve participação na contratação. Eu não acredito, mas a versão oficial é essa. Depois veio o Zago, que foi... Aquele time era um desastre por si só. O Thiago Kozlowski, depois do Zago, terminou o ano. Guto Ferreira, Fábio Matias, que foi um outro terror. Jorginho, já ali no desespero, para ver se conseguia reagir e subir no ano passado. E o Mozart, que chegou no fim ali já com a série bem encerrada no ano passado, para começar o trabalho para esse ano. Então, vendo o histórico de contratações da SAF, assim, é muito preocupante ficar sem treinador 2 meses antes de começar uma Série A. É, o grupo está de férias, mas tudo que o Mozart, o Lucas de Paula, o William Thomas falaram, que agora está todo mundo falando, dando entrevista sem parar, né? Que era a questão da continuidade dos processos, que isso seria o grande trunfo do Coritiba, e agora surge essa notícia completamente inesperada. Eu tava com uma pulguinha atrás da orelha, porque toda entrevista falava, você já renovou, Mozart? Perguntavam para ele, tá quase fechado, tá quase fechado. Não cravava assim, né? Mas mesmo com essa pulguinha atrás da orelha, eu achava que ele iria ficar, porque estava dando entrevista já planejando o ano seguinte. O Lucas de Paula já contando com ele, o William Thomas contando com ele. O Josué deu entrevista elogiando o Mozart. O que vai ser do planejamento do Coritiba agora, que vai ter que ir atrás de técnico. As contratações estão paradas até como eu já falei, a Série A está acontecendo ainda, então é difícil negociar com um jogador que está em atividade. Então o clube volta ali meio que a estaca zero. E voltando para uma Série A assim, é extremamente preocupante. O que fez o Mozart não renovar, eu até salvei aqui o tweet da Nádia, que a informação que ela tem é que o que pesou mesmo foi a questão financeira. Mas será que o Mozart pediu tanto assim para renovar? Ou a SAF está disposta a pagar tão pouco? Ele queria ficar. O grupo gosta dele, um cara da cidade, revelado no clube, identificado. Ele fala que gosta de trabalho a longo prazo, continuidade. Será que era tão distante o valor oferecido pelo clube, o valor que ele pediu? Será que subiu a cabeça dele? Ou a Tricorp que tá com a mão fechada? Porque é um risco muito grande. Se fosse um valor não tão distante, dava para chegar numa composição. Estou curioso para saber quem que é o culpado da história, né? Porque agora a gente vai ficar numa situação muito complicada. Fico em dúvida até com a questão das renovações. Ontem eu vi a entrevista do Josué, o Josué falando que teve ali um início muito tumultuado com o Mozart, mas depois eles se acertaram e a gente viu que o Josué foi o melhor jogador da Série B. O Josué também está com contrato pendente. O Maicon aparentemente
já tinha ali uma renovação meio que automática e talvez fique, mas e o Josué? Agora o técnico saiu, será que vai querer ficar? Então a gente tem muito pouca informação ainda sobre essa saída, porque foi poucos minutos atrás, mas nesse momento assim, o cenário é de preocupação. Todo mundo tem muita restrição ao trabalho do Mozart, não era bonito de assistir, não era agradável, mas eu acho que na Série B isso era muito pior do que seria na Série A. Na Série A, jogar daquela maneira, eu acho que estaria aceitável, assim. E estaria muito dentro da realidade também. O Curitiba, todos os clubes que voltam da Série B, é um baque muito grande, assim, a transição de uma divisão para outra. Então você já ter estabilidade, você ter uma defesa extremamente sólida. Então, vamos ver o que vão preparar, mas o, é, vou dizer aqui, o coxa branca, que é otimista, geralmente é mal informado, né? Porque a história, principalmente a história recente ali da SAF, não dá para confiar. O Moser foi um acerto ali no ano passado, mesmo com todas as restrições que a gente tem, de não gostar do estilo de jogo, fez um trabalho de resultados excelente e agora o clube tá sem rumo, assim, porque eu imagino que nem dentro da própria diretoria tivessem esperando essa saída, né? Acho que ninguém estava trabalhando, já vamos ficar com um nome aqui em stand-by, caso aconteça, eu acredito que não. Então, a partir de agora é um trabalho do zero, assim, muito preocupante e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver quem que a SAF vai trazer e lembrando aquele histórico de treinadores que eu falei desde 2023. Então, o, ali o recorte pós-Tricorp assim, é muito ruim na escolha dos técnicos, mas assim, muito ruim. O Moser foi o primeiro acerto, todos os outros, o trabalho foi muito ruim, então vamos aguardar, torcer para que eles acertem. E técnico é um mercado muito complicado, né? Você tem que abrir o bolso para trazer. E aparentemente não quiseram abrir o bolso para quem já sabiam qual resultado entregaria. Será que vão abrir o bolso para alguém que você ainda está em dúvida do que possa oferecer, do que possa entregar, se vai se adaptar ao clube? Então, vamos ver se a Tricorp se vai investir, mas não faria muito sentido investir. Se fosse para investir, teria investido no Mozart, né? A não ser que o Mozart tenha pedido algo completamente fora da realidade. Então, fomos pegos de surpresa com essa notícia agora no fim da tarde, alguns minutos atrás. Você abre aqui o Twitter, é só sobre isso que estão falando, ninguém entendendo nada do que aconteceu, mas vamos aguardar o que vão reservar para a gente. Espero que sejam rápidos, né? Se com o Mozart o tempo já era muito curto para planejar o elenco, voltar de férias ali entre Natal e Ano Novo, fazer uma mini pré-temporada e já iniciar o Brasileirão ali nos últimos dias de janeiro, já era extremamente apertado. Agora vamos ver sem técnico, né? Quanto tempo vão demorar e quem vão trazer. Pelo histórico, eu não acredito que vão trazer alguém bom. Não analisando aqueles nomes que eu falei, não dá para esperar uma contratação de impacto, alguém que chegue ali e seja incontestável, assim. Acredito que seja uma aposta, alguém mais barato. Então é muito preocupante essa notícia nessa altura do campeonato, surpreendente, e aguardar o que vai acontecer nos próximos dias. Acredito, como eu falei, acredito que eles não tenham ninguém engatilhado. Imagino que estavam pesquisando jogadores, analisando esse mercado de transferências, mas técnico, acho que não passava pela cabeça de ninguém ter que se preocupar com isso nesse momento. Então é isso, vamos aguardar as próximas informações, entender também o motivo, se foi realmente financeiro e torcer para que acertem a mão no próximo treinador. Então é isso, gente, esse vídeo inesperado, mas com essa notícia surpreendente, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo, até mais!